barbárie tomando conta do país aí com. Depois eu vou falar um pouquinho. Hoje eu recebi um material sobre o modelo educacional japonês, onde um dos pontos centrais é a formação na cidadania. Ensinar a criançada a ser solidária, a respeitar os valores, que é o que estão querendo fazer, essa coisa horrorosa que não é um projeto de lei que está aí, a coisa horrorosa que foi feita por Maria Helena Guimarães de Castro e outros aí, de acabar com sociologia, com filosofia. Mas o que nós vemos hoje aí, por conta, digamos, dessa carência de valores, é um pânico disseminado pelas escolas aí depois dos massacres que ocorreram. E a nossa primeira entrevistada é a Thelma Vinha, ela é professora da Faculdade de Educação e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Thelma, muito obrigado aqui por sua participação. A gente queria que você explicasse um pouco para a gente o que acontece com esse fenômeno e como combater essa loucura que tomou conta. Dizem que o rapaz que matou 4 crianças lá era uma competição mórbida, né? Parece aqueles filmes B aí dos anos 50, então um terror terrível mesmo. Desculpa, boa noite. Boa noite. Eu agradeço o convite para estar discutindo um pouco dos estudos que a gente tem desenvolvido em violência escolar. É um tema muito árido. Acho que ninguém imaginava que o país fosse chegar a isso. E ele afeta todos nós, né? Quando afeta a escola, afeta todos nós. E nós temos... existe uma diferença entre você atacar um terminal de ônibus ou atacar uma escola, porque a escola ela faz muito parte da identidade das pessoas que estão lá. Aquelas pessoas convivem, se relacionam, se encontram todos os dias. Então, você veste a camisa da escola, tanto que quando houve o ataque em São Paulo e a coordenadora tira a máscara do jovem que atacou, ela diz, eu tinha que ver, porque não é possível ser um aluno da escola. Então, você tem um efeito que não só todos os grupos são atingidos, como as comunidades ao redor são atingidas. A gente diz que quando afeta uma escola, todas as escolas são afetadas. É o lugar que vai nossos filhos, que a gente espera que estejam protegidos. E a gente nunca... essas pessoas voltam para aquele lugar depois, sabe? É diferente, então, do supermercado, que você não vai encontrar de novo, que você não tem vínculo. A gente nunca pode naturalizar algo assim. Nós não podemos conviver com algo assim, porque isso é inaceitável, né? E a gente sabe, assim, que nós fizemos um estudo na Unicamp, a gente está mapeando os ataques, a gente chama de violência extrema em escolas, que foram cometidos por estudante e ex-estudantes. Então, não é qualquer ataque. Então, são ataques porque nós queríamos ver, inclusive, o sentido da escola para esses meninos. Por que eles voltam para a escola? Por que eles atacam a escola? Então, são atos violentos, assim, né, ou tentativa de crime contra a vida, análogo, né, por exemplo, a crime de ódio, mas o que diferencia também é que são atos planejados. Então, esse foi o foco da nossa pesquisa. E um dado que chama muito atenção, que eu acho que é fundamental ser falado, é que o primeiro ataque ele ocorre na Bahia em 2002. Depois disso, ele vai se passando, acontecendo de vez em quando. Então, você tem lá 2003, depois você tem só em 2008. Mas o que nós encontramos é que, enquanto nós tivemos, ao longo desses 21 anos, 22 ataques, nos últimos 9 meses, contando até o final de março, que foi o ataque em São Paulo, nós tivemos 9 ataques. Então, em 8 meses, 9 ataques. Ao longo de 21 anos, 22 ataques. Então, isso mostra que esses ataques planejados, cometidos por estudantes, nós tivemos um aumento enorme. Só que eles apresentam algumas características que nos ajudam a entender, inclusive, não só como lidar, porque a tua pergunta é o que a gente faz com isso, entender o que está acontecendo nos ajuda a lidar, e também tem outros dados que são de contexto, de país, que também são favoráveis a esse crescimento. Então, o que a gente encontrou? Nós encontramos que esses autores, eles são meninos jovens, são homens, e eles, para você ter uma ideia, o menor tinha 10 anos e o mais velho 25 anos. Que loucura. Eles são brancos, eles têm gosto pela violência, então é muito comum eles se exibirem, sabe, com arma na internet, com faca, então eles têm gosto pela violência,
eles apresentam também uma característica importante, assim, tipo de isolamento social. Eles não são os meninos populares, sabe? Eles têm relações sociais mais restritas. E eles têm características assim de misoginia, de masculinidade tóxica, eles são, né, racistas, homofóbicos, né? Alguns, a gente percebe claramente indício de transtornos mentais variados, mas o problema não é o transtorno mental, um monte de gente tem, vive muito bem, o problema é o conteúdo que esse transtorno, que é um conteúdo de ódio, um conteúdo machista. Eles também não têm muito uma perspectiva de melhoria de vida, sabe? Eles têm uma mobilidade familiar geralmente descendente, então é como se não tem um propósito. Tá. Mas a gente encontrou, que eu acho que é importante, duas características que chamam a atenção nesses casos. A primeira característica é um sofrimento vivido na escola. A escola tem um significado negativo. Eles foram vítimas de bullying, eles foram situações de humilhação, situações de exclusão. Então, não é à toa que ele volta para a escola, né? Então, inclusive para mostrar para meus pares. Mas, principalmente nos últimos anos, a gente encontrou associado a isso que esses adolescentes são usuários do subcultura extremista. Então, eles são articulados com o que a gente fala comunidades mórbidas, que são esses fóruns online de incentivo à violência, misoginia. Acontece que há 10 anos atrás era Deep Web, poucos anos atrás, nem é 10. Eles entravam no Tor, era difícil encontrar internet profunda. Tá? Agora, isso está na superfície da internet. Twitter, perfil de Twitter. Aí, uma das coisas que acontece é que eles, nesses fóruns, eles são fóruns geralmente de jovens também, né, de meninos, e nesses fóruns eles têm uma tendência já muito exacerbada, mas geralmente eles são cooptados, por exemplo, por jogos online. Então o cara está lá jogando tal, e o problema não é o jogo violento, é que aí ele começa a xingar, falar palavrão, xingar a menina que está jogando, falar, não sei o quê. E no chat, por exemplo, se sua filha, ou eu falo isso com você, você fala, cara, não é assim, não se pode referir a uma pessoa desse jeito, você suaviza. Lá não, lá eles são incentivados. É isso aí mesmo, aí começam a ofender, etc. Aí ele se sente apoiado, ele é convidado para entrar numa dessas comunidades de crimes reais, né? Por exemplo, no Discord você tem comunidades de crimes reais que eles entram, e lá existe um processo muito interessante, que é um processo de escuta e de acolhimento. Sabe então, de crimes reais é de planejar crimes reais? Eles discutem, eles idolatram. Eu vou trazer algumas características, eles são chamados, se você procurar no Discord, nessa plataforma de gamers, né? Se você procurar, por exemplo, TCC, né? TCC, True Crime Community, são as comunidades de crimes reais, que é uma subcultura online de extremismo violento. Então, eles reúnem os incels, né, os fascistas, os nazistas, e lá, o Discord é a plataforma que mais tem atualmente, e lá eles são muito, que a gente fala, radicalizados, né? Então, tem comunidades de brasileiros lá. E nesse local, eles têm, a gente fala que funciona como câmera de eco, reforçando uma tendência. Então, por exemplo, nesse local, se minha filha, outro dia, ela falou assim para mim, mãe, você sabia que o Elvis está vivo? Na hora eu falei para ela, tem dó, né? Meu Elvis vivo. Não? Aí comecei, ela ficou tão brava comigo, e eu pensei, puxa, eu devia ter escutado, e depois falar, de onde você tirou isso? Não, e lá eles fazem exatamente isso. É mesmo, é teoria da conspiração. Eles são acolhidos, eles são valorizados, e eles se sentem pertencentes. E quando se sentem pertencentes, você vai acirrando isso. Então, onde está o pertencimento, né? O ressentimento e o pertencimento. A gente odeia junto. E aí eles são incentivados a cometerem ataques para mostrar o valor. E eles agem eles agem sozinhos, mas como se fosse missão. Então, eu estou representando algo. Quando começou a internet, eu me vangloriava de conseguir enxergar na frente o que era a internet. E a gente montou um blog na ocasião, que era construção de conhecimento. Você jogava informação, as pessoas vinham, jogavam conhecimento. Eu tive uma conversa com o meu neurologista, o sábio Daniel de Riva, que, além de grande neurologista, um jeito de imensa cultura, eu falava, a internet vai trazer a informação. Ele falava, não, a internet vai organizar todos
depravados e que inacreditável, inacreditável. Mas tem... Você tem, é um você tem as acúmulo... duas coisas, né? Ah, Tanto a informação, sim, etc., sim. como ao mesmo tempo isso que você está trazendo. Agora, tem um negócio articulado para aproveitar, digamos, esse desequilíbrio dessas comunidades? Tem algo articulado para induzir ao terror e tudo? Tem, mas eles se sentem... tem uma coisa que chama atenção nesses meninos, que é como se eles sentissem que o mundo lhes devesse alguma coisa, que está sendo sonegado, que está sendo ameaçado por grupos que eles acham que estão sendo favorecidos pela sociedade. Então, por exemplo, eles são superiores às mulheres, e o feminismo vem para... Eles não ficam com as meninas, então eles odeiam os normes, né, que são aqueles meninos que ficam com as meninas, por causa do feminismo. Eles odeiam os negros, né? Então eles não têm vagas nas universidades por causa das cotas. Então, eles vão desenvolvendo, quando a gente diz que é um ódio generalizado, eles têm uma ideia de frustração, como que o mundo não é como eles gostariam. E aí o que acontece, que é interessante, é que nesses grupos, eles idolatram os extremistas, que eles são, por exemplo, o massacre de Columbine nos Estados Unidos, ele faz um marco, porque ele passa a ser televisionado. É o primeiro, o que a gente fala que ele é midiático, sabe? Porque então ele acontece em 99, tem 15 mortos, mas é o primeiro ataque que ele é transmitido em tempo real. E esses meninos, o Eric, o Dylan, e por isso que tem toda essa ameaça no dia 20, né? Porque ele ocorre dia 20 de abril. Eles são idolatrados nesses grupos, assim como outros que conseguem êxito, porque o que mudou com o tempo? A partir de... Eles começam nessas subculturas, não é voltar na escola para me vingar, tal. Eu quero conseguir o maior número de mortos possível, porque isso faz com que eles se tornem sanctos. Os sanctos são esses meninos que inspiram, que são idolatrados, sabe? Então, por exemplo, o de Realengo, que aconteceu, o de Suzano, que eles usaram armas e morreram várias pessoas, são meninos cultuados. Tanto que o de Suzano, eles inspira roupa, inspira máscara, o tipo de arma. Né? Então, pode falar. Eu vou pedir para a Mariana entrar. Tem um comentarista nosso que traz um conjunto de informações bem interessantes aí para colocar para você, para você comentar aí. Mariana, coloca essa do Felipe Hobbes aí, que ele tem várias informações aí. Tá. Vou agradecer a Thelma aqui ao vivo agora. Muito obrigada pela sua presença. Está todo mundo adorando o programa. Vamos lá, o Felipe Hobbes coloca aqui, um dos meus colegas, Kodama é o nome dele, começou a se comportar no Facebook com armas de airsoft, roupas militares, roupas táticas e cultura armamentista. Aí ele completa, essa máscara que eles usam é de um jogo norte-americano que simula a Terceira Guerra Mundial, Call of Duty Modern Warfare 2. O nome e o personagem é o Ghost, um soldado americano. E conclui... E eles se identificam muito como Punisher, um herói da Marvel que mata bandido, e o Netflix promoveu como uma série um tempo atrás. Que coisa, hein? Conversar com gamer é ótimo, né? Os caras sabem mesmo, né? Isso é muito bom. Eles usam também, quando fala essa questão da máscara, a máscara de caveira, por exemplo, é uma marca registrada de um grupo neonazista norte-americano. Então, eles têm essa escolha das armas, o exibicionismo, eles anunciam previamente, e tem, uma das coisas que a gente diz é que eles precisam anunciar porque eles querem ser reconhecidos pelos grupos, né? E aí há o que a gente fala, o efeito contágio, desde a mídia, porque por isso que está tendo... E aí isso é uma coisa muito interessante que está acontecendo no Brasil, porque assim, nos últimos 10 dias esse fenômeno muda, tá? Depois a gente fala sobre isso, mas... o que acontece depois do ataque em São Paulo, houve uma regulação, o pessoal do GEDUCA, que trabalha, né, o jornalismo com educação, que orienta, eles trazem uma informação, fazem lives, trazem estudos que dizem, não divulga quem fez e o processo que fez, como fez, porque isso inspira outros ataques. Então, começa a haver uma autorregulação da mídia, se você olhar, diminuiu muito, inclusive eles falam do problema, das soluções, das alternativas, mas estão evitando ao máximo a divulgação, porque há o efeito contágio. Os estudos mostram que depois que você tem um e é divulgado, você tem pelo menos mais 3 na semana seguinte.
Que loucura. O caminho que seria. Hoje teve o ministro Flávio Dino anunciou aí uma ação sobre as redes sociais públicas, digamos assim. Inclusive Sim. com uma reação do Twitter aí que está deixando todo mundo espantado aí. O que poderia ser feito contra essa. A tecnologia hoje permite você cercar, que nem se faz o combate à pedofilia, cercar esses grupos de pessoas aí, anular, digamos, esse poder de disseminação dessa informação, não? Então, o Flávio Dino ele tem toda a razão de ir no pescoço do Twitter, porque o Twitter atualmente é pior que tem. Se você pega os dados, né, da Escola Segura, né, o programa do governo agora que está lidando com isso, ele coloca, hoje foi solicitada a exclusão de 200 e tantos perfis, aí amanhã é mais 100 e tanto, no outro dia mais 200 e tanto, só que você tira 100, surge 300. Então, é uma plataforma, assim, ele incita a violência, os perfis pipocam. Então, e a arrogância mesmo de dizer, né? Tipo, o jornalista escreve, eles põem um emoji de fezes para responder quando o jornalista questiona. E a plataforma, a gente defende, sim, a aprovação de projetos de lei que visam maior regulação e responsabilização dessas plataformas. Por exemplo, a gente tem a Lei Brasileira de Liberdade na Internet, que está tramitando no Congresso, isso precisa ser discutido, porque incita a violência, incita o ódio, eles inspiram, né? E além disso, assim, é importante, tem algumas das questões, essa inteligência que eles estão fazendo atualmente, mas isso só está sendo feito agora, a inteligência por trás monitorando, porque, por exemplo, a gente não tinha até então, faz uma semana só que tem, um canal único para fazer denúncia, você não sabia onde fazer denúncia. Quando a gente denuncia para o próprio Twitter, tem lá ameaça, a pessoa dizendo, eu vou atacar, você denuncia no Twitter, eles ignoram solenemente, fica lá 20 dias, 30 dias. Então tem que haver um local de denúncia que tem agora, isso tem que ser investigado, leve a sério os ataques, porque se de 100, 5 forem reais, já é muito sério. É isso. Além disso, tem que haver inteligência investigando e ações dessas plataformas, que não é só a partir do momento que você denuncia, tem que ser antes, tem que ser autorregulação mesmo. Na Alemanha, eles têm 24 horas para tirar, então é uma coisa, senão eles são punidos. Então é possível fazer, né? E a gente tem que lutar para isso. Mas tem outras ações também que precisam acontecer, porque, por exemplo, segurança, monitoramento, não muda o sentimento de ódio desses meninos. Não muda, entendeu? Então, papéis enquanto sociedade muito maior do que isso, né? Tem aqui uma pergunta do R. Valentim. Thelma, qual é a correlação entre a banalização do discurso de ódio e o aumento dos atentados nas escolas? Parece que esses discursos terem saído das sombras facilitaram os eventos. Vocês viram que vocês que perguntaram, né? Então, mas é muito pertinente. A pergunta, no fundo, ela é bem exatamente o que os estudos têm indicado, né? Porque a gente percebeu que nos últimos anos houve uma ruptura no meio do pacto civilizatório, né? Uma cultura de violência. Então, a gente diz que um discurso social que ele autoriza o tratamento dos conflitos pela violência, não pela palavra. Tem um termo para isso que chama terrorismo estocástico, que é quando há manipulação da comunicação para gerar medo, para gerar terror. E esse discurso social ele vai encorajando de uma maneira direta ou indireta esses atos de violência. É como se eu autorizo, eu dou permissão para agir. E isso é tão forte, por exemplo, até 2017 nos Estados Unidos, tinha uma média de 11, 12 tiroteios em escolas por ano. A partir de 2018, que começa o governo Trump, ele chega no final, 2022, tem 46. Então, esse discurso social, ele interfere. Então, por isso que a gente dizia assim, vai ter novo ataque, vai acontecer, a gente não sabe onde, mas vai acontecer. Mas, além disso, eu queria trazer 2 pontos que, é que houve muito, com essa disputa política, com essa polarização e perseguição das escolas, né? Então, o medo da denúncia da escola, escola sem partido, a gente percebeu que muitas das escolas tinham medo de discutir a política, não é partido, mas a política, o que está acontecendo? Então, eles tinham muito medo, porque assim, não, você não pode afirmar que é nazismo, porque tem outro ponto de... Oi, né? Então, com medo de ser filmado, com medo de ser perseguido, com medo de ser exposto,
a gente viu que as escolas deixaram muitas vezes de abordar, e você traz isso até na reforma do ensino médio, né? Pior ainda mais. Então, você vê, por exemplo, o primeiro turno da eleição, aquela briga de morte no país, às vezes você entrava na escola, a escola fingia que não estava nada acontecendo. Nós não podemos... Isso é um processo que já veio desde quando o MBL... Exatamente. Escola sem partido. Olha, as minhas filhas caçulas, num colégio tradicional aí, elas sofreram ataques. Um professor me atacou pessoalmente para minhas filhas caçulas. Daí houve uma reclamação, a escola reagiu adequadamente, mas efetivamente aí, digamos, na escola da filha, da Clarinha, minha neta, filha da Mariana, os professores foram de classe em classe para uma pedagogia para tentar reduzir esse grau de polarização, que era alimentado de fora, e naquele tempo era a mídia, não era ainda as redes sociais. Exato. E tanto que a gente vê que, como eles não discutem na escola e está acontecendo, eles foram para redes sociais. Se você vê aquelas manifestações dos meninos que apareceram racistas no começo do ano, em colégios, né, discursos de ódio, eles estão discutindo lá, estão falando lá, mas a escola ficou à margem. A escola tem que reassumir esse papel com urgência. Essas questões têm que ser discutidas, tem que se trabalhar não só a questão do discurso de ódio, mas veja, se nesses espaços eles se sentem pertencentes, ouvidos, uma desradicalização começa pela escuta, pelo pertencimento. Eu tenho que abrir espaço para eu te ouvir. Eu não preciso concordar, e nem tem que concordar, mas é a partir da escuta, da conexão, desses afetos, que eu vou transformando teus sentimentos. Então, não é só algo cognitivo. E não tem outro lugar para fazer, não só na escola, esse tipo de coisa. Ele é um processo coletivo. E a gente encontrou também a pandemia, que ela foi muito tempo, adoecimento mental, eles ficaram muito tempo na internet, e houve um aumento da desigualdade. Se tem um fator de adoecimento mental, é insegurança financeira. Você não sabia se vai pagar. E pais com adoecimento têm filhos com adoecimento. Então, soma tudo isso. Quando você soma tudo isso, você tem um caldeirão que vai explodir. Certo? Então, é o que a gente está vendo hoje. Thelma, muito obrigado aí por sua aula aqui. Foi muito, muito interessante, muito, muito esclarecedora aqui a sua... Vamos marcar outras rodadas aí para... Especialmente vamos, porque a gente nem falou da proposta. No próximo momento, a gente fala de um monte de propostas vamos fazer que isso tem mesmo. Que ser coerentes com o que está acontecendo, porque, do contrário, são reducionistas. Vamos marcar para a semana que vem aí, a gente voltar ao tema. Grande abraço. Vou anotar as perguntas que tem sobre isso aqui para trazer também. Tem prosa para mais de uma semana. Isso aí. Obrigada. Um abraço. Obrigada, Mariana. Obrigada, Luiz. Até.